Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é João Pedro e no vídeo de hoje, que faz um tempo que eu não faço vídeo, aliás, por sinal, eu estou preparando algumas coisas. Vai sair uns vídeos interessantes daqui para frente, tá? Porém, isso não é o tópico desse vídeo. O vídeo de hoje vai falar especialmente sobre essa belezura que você está vendo na sua tela. Um tornado muito bonito que ocorreu hoje, algumas horas atrás, poucas horas atrás, na real, na província de Tacuarembó, na cidade de Clara, perto da cidade de Clara, no Uruguai. É um tornado que você pode ver até estranhamente bonito para os padrões da América do Sul, que normalmente tem tornados parecidos com os tornados do Dixie Alley, que são normalmente cobertos por chuva, completamente cobertos por chuva ao redor dele, que deixa ver o tornado muito complicado. E também ocorreu num horário muito favorável, que foi durante o período da tarde. Esse tornado aqui, ele não durou muito tempo, ele foi um tornado que, pelo que a gente sabe, não foi um tornado muito duradouro, porém foi um tornado muito belo. É isso que realmente assusta. Inclusive, créditos aqui pelo cara que postou, que é o Márcio Madeiros. Não foi ele que tirou a imagem, não tirou a foto, porém foi ele que postou. Então, créditos pra ele. Sigam esse cara no Twitter, por sinal, ele é um caçador de tempestades fantástico. Porém, enfim, eu não estaria falando desse evento tornádico aqui se não tivesse nada de especial. Porque sempre tem uma coisinha especial em cada evento tornádico que eu comento aqui. Tá? Inclusive tem um evento tornádico que eu vou comentar daqui a pouco, surto tornádico do dia 27 de abril de 2024, que vai ter algumas influências de radar que você vai continuar notar no radar, que é muito interessante. Porém, isso aí fica para depois. Mas enfim, esse tornado aqui, à primeira vista, você pode até chamar ele de imprevisível. Eu vou explicar para vocês por quê. Começaremos aqui com uma explicação, uma olhada no radar, que é no satélite e no radar posteriormente. Iniciando aqui pelo radar, que vai ser a imagem atual, tá? Dá para ver que a gente tem algumas supercélulas com forte eco de granizo, tá? Inclusive aqui a refletividade chegando a quase 55 dBz. Não indica muito quanto ao tamanho do granizo, porém indica que tem granizo aqui nessas supercélulas aqui, nessas duas supercélulas aqui na região centro-norte do Uruguai. E também tem uma terceira se desenvolvendo aqui na região sul. Aqui várias, na realidade, não só uma, mas várias supercélulas se desenvolvendo aqui entre a região do Uruguai, do norte do Uruguai e também parte do Rio Grande do Sul, incluindo essa belezurinha aqui perto de Vila Freire. Não estaria nem um pouco duvidando, não estaria surpreso se a gente acabasse vendo algumas imagens de granizo significativo, granizo severo e significativo nessas regiões aqui. Porque esse fenômeno que a gente vai falar aqui vai ser um fenômeno de mesma escala, daqui a pouco eu explico o que é isso. É um fenômeno que é comumente ligado, né, a aumentar o potencial de tempo severo, incluindo tornados que a gente viu ali, em ambientes que não são, à primeira vista, favoráveis para isso. É exatamente isso que a gente vai falar hoje, tá? Basicamente, só isso que eu queria mostrar para vocês. Vários ecos de supercélulas potentes, com rotação, com bastante, com muitos raios e também com um forte eco de granizo, tá? Essa supercélula aqui, se não estiver enganado, foi a supercélula que criou o tornado que eu estava mencionando para vocês, tá? Agora eu vou pular para uma parte intermediária, digamos assim, que vai ser uma parte de prévia análise dos modelos que a gente tem para ver o que os modelos mostravam e por que digamos que esse tornado era, da visão dos modelos globais, imprevisível. Vamos lá. Estamos aqui com o bom e velho ECMWF, também conhecido como modelo europeu, que é rodado na Europa, você pode imaginar, pelo Centro Europeu de Previsão de meio termo, não meio termo, mas enfim, em médio prazo, exatamente essa palavra, previsão do tempo em médio prazo. E agora vocês vão entender, tá? A gente vai começar com uma análise da meteorologia na escala sinótica. Mas antes, eu vou dar uma breve explicação do que é a meteorologia sinótica. Com essa beleza de desenho aqui, com essa caligrafia espetacular, eu vou explicar basicamente o que é meteorologia sinótica e meteorologia de mesma escala. Note que essas não são os únicos tipos de estudo de meteorologia, tá? Porque tem a microescala e dentro da microescala tem a mesoescala e outras. Porém, a sinótica e as mesoescalas vão ser as mais importantes para qualquer tipo de previsão de tempo, tá? Basicamente, a meteorologia sinótica ela vai estudar fenômenos atmosféricos que têm um tamanho, vamos dizer assim, ocupam mais de 1.000 quilômetros. Vamos 1.000 ou mais
igual ou mais de 1.000 quilômetros. Basicamente, tudo que você vai ver utilizando um modelo global. Como assim? A gente vai estar falando aqui de sistemas de baixa e alta pressão. A gente vai estar falando aqui de frentes frias, frentes quentes. Vamos estar falando também de... Vamos estar falando aqui também de linhas secas ou dry lines. Enfim. E aí, é tudo basicamente que você vai conseguir prever com um sistema, com uma coisa assim. Com um modelinho bonitinho de um modelo bonitinho global. Agora, na metodologia de mesoscala, o que ela vai falar? Ela vai estudar fenômenos que ocorrem, que são menores, que ocupam menos que 1.000 quilômetros, porém ocupam mais de 1 quilômetro. Muito linda essa caligrafia, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, menos de 1 km, não 10, 1 km. Aqui, menor de 1 km já entra já. Na verdade, tem gente que discute que é menos de 1 km, que é maior que 1 km, mas enfim, tô outro dia. Aí já entra na microescala. Tá? E aqui, dentro da. Agora que eu percebi que não tá pegando. Mas enfim, e aqui dentro da mesoscala que vai entrar a principal influência para esse ambiente aqui, tá? Então, 1 km. Vamos entrar aqui, por exemplo, sistemas convectivos como linhas de instabilidade. Isso aqui é um boeco, tá? Imagine que isso aqui é um boeco. Não é um boeco em si, mas enfim. Vamos entrar também ciclones tropicais. Ciclones não tropicais também. Alguns, na verdade. Vamos entrar também outflow boundaries. Basicamente, ou frentes de rajada, que nem seria a tradução literal. Não tem. Vou fazer assim, vai. Vamos fazer assim. Isso aqui, finge que isso aqui é uma frente de rajada. Que vai ser o principal tópico disso tudo aqui. Enfim. Todos os fenômenos que ocupam menos de 1.000 quilômetros e mais de 1 quilômetro. Agora que a gente tem essa base aqui de diferença entre meteorologia sinótica e meteorologia de mesoscala, a gente pode voltar para o nosso modelo SMWF e dar uma olhada no ambiente da escala sinótica, tanto na alta atmosfera quanto na baixa atmosfera. A gente nota aqui em 500 milibares, ou seja, mais ou menos ali a 5, se não me engano, mais ou menos 5 km na atmosfera, a gente tem aqui uma forte crista atmosférica predominando. Nossa senhora, essa cor tá horrorosa. Enfim, a gente tem aqui uma forte crista atmosférica sobre predominantemente a parte sul e sudeste do Brasil. Tá? Obviamente a crista atmosférica ela causa influência no Brasil inteiro, porque ela bloqueia a atividade virtualmente no Brasil inteiro, porém, aqui o centro dela, o centro da alta pressão vai estar localizado aqui na região centro-leste do sul do Brasil. E aqui a gente vai ter alguns cavadinhos, tá? Aqui o primeiro cavado que dá para notar aqui mais facilmente, esse cavado aqui a leste, que vai ser um cavado de ondas curtas, e aqui a gente vai ter uma influência de um cavado bastante grande de ondas longas, um pequeno jato perto ali do Uruguai. Porém, se você olha isso aqui, nada que grita um sistema tornádico. Talvez algumas chuvas fortes, alguns trovões com muita termodinâmica, mas nada demais. Agora a gente olha em 850 milibares, que já fica perto de 1 km da atmosfera. E, de novo, não tem nada demais. Você tem até tem um jato aqui na região sul do Uruguai, só que o tornado aconteceu na região centro-norte do Uruguai. Tudo bem, daí a gente vai olhar aqui os pontos de orvalho. Ponto de orvalho vai ter em abundância, porque lembra, a gente tá ainda. A gente acabou de terminar o verão, a gente tá chegando agora na primavera atmosférica. Na primavera não, no outono. Primavera do norte. No hemisfério norte. A gente tem aqui 25 graus. Ponto de orvalho chegando a 26 graus Celsius. É bem úmido. Então, termodinâmica a gente vai ter aqui. Vamos olhar valores de instabilidade muito altos. Passando dos 3.500 a 4.000 joules por quilograma de instabilidade. Então, basicamente, o padrão sinótico não grita um sistema tornádico. Porém, o padrão termodinâmico é bastante favorável. Vamos até pegar uma sondagem aqui perto da região centro-norte do Uruguai para a gente entender como que está a atmosfera. A gente tem aqui, a primeira coisa que eu consigo notar aqui é que a taxa de variação de temperatura entre os primeiros 3 km da atmosfera tá bastante ok, tá bastante razoável. Tá? A gente tem aqui, dá pra ver aqui, entre 0 e 3 km,
taxa de variação vertical de temperatura, está em 8,7 graus Celsius. É muito alto. E isso aqui favorece... isso aqui, uma taxa de variação de temperatura, uma taxa de variação vertical de temperatura, ela favorece eventos tornádicos. Basicamente, ela permite que o updraft, e eu já vou explicar o que é isso, seja mais robusto. Enfim, e também ao longo da atmosfera está bastante crescente, ao redor de 6 km. Não é nada fantástico, porém já é algo mais que suficiente para desenvolvimento convectivo, tá? De novo, olhando aqui agora a termodinâmica, bastante instabilidade, dá para ver aqui uma faixa gorda, digamos assim, de Cape chegando a mais de 2.200 joules por quilograma na camada de mistura, e e centímetros da superfície até o final da sondagem já passa de quase 3.500 joules por quilograma. Só que aqui que vem o detalhe. Olhem para o odógrafo. O odógrafo é um lixo para um evento tornádico. Você consegue ver aqui, a gente quase não tem jato em baixos níveis, é uma odógrafa muito curta, e o que isso significa? Normalmente isso significa que não tem ventos, sabe? Basicamente uma odógrafa ela funciona assim. Ela vai pegar, por exemplo, ventos de 0 a 1 km, eles vão de 10 para 30 nós. Então, vai fazer aqui. Vamos dizer que eles estão indo perfeitamente ao norte, né? Então vai ser assim. E aí, de 0 a 2 km, eles vão de 30 para 50 e eles vão para a direita. Ele basicamente é um desenho, um diagrama da velocidade e da direção dos ventos ao longo da atmosfera. Aqui no hemisfério sul, quando você quer falar de um evento tornádico, porque as nossas supercélulas estão ao contrário do hemisfério norte, você vai querer um odógrafo que fique mais ou menos assim, ó, com bastante curvatura nos baixos níveis. Isso aí vai influenciar o estabilizamento de vento em baixos níveis e que vai estar diretamente relacionado que vai influenciar diretamente uma supercélula, tá? Porém, você não vê isso aqui. Você vai ver que a gente quase não tem a gente quase mal percebe a odógrafa. O jato em altos níveis, que é essa parte azul e amarela, mal passa dos 10 a 20 nós. Tanto aqui a gente consegue ver aqui, estabilizamento de vento entre 0 e 6 km e 0 a 8 km é menor que 20 nós. Então, falando na parte de estabilizamento de vento, é um ambiente que não é nem um pouco potente. E, tecnicamente falando, sem nenhum fenômeno de mesma escala, só que não deveria, deveria ser um sistema tornádico, apesar da ampla instabilidade. Porém, agora a gente entra na parte mais divertida. Vamos falar de outflow boundaries ou de frentes de rajada. Para entender uma frente de rajada ou uma outflow boundary, a gente tem que primeiro entender uma cumulus nimbus, que é basicamente uma nuvem de chuva, uma nuvem de tempestade. Que pode gerar uma tempestade no caso, ignore isso. Uma nuvem de chuva vai ser composta de duas áreas principais. A gente vai ter um updraft, é óbvio que é mais complicado que isso, tá? Eu recomendo, inclusive, que se você tiver tempo, você pesquise o vídeo sobre do Cameron Nixon falando sobre isso aqui. Especialmente ele, no geral, é um cara muito fantástico, porém, isso aqui vai ser só um resumo básico, porque a gente não precisa ter uma compreensão tão fantástica assim. Uns nimbus, uma CB, vamos chamar de CB aqui, vai ter duas regiões principais. O updraft, que é essa parte aqui, que é rotating updraft, e um downdraft. Vai ser esses dois fenômenos principais, tá? O updraft vai fazer o quê? Ele vai sugar ar da superfície para dentro da supercélula, ar quente e úmido, normalmente, tá? E o outflow, o que vai acontecer? Porque daí o ar ele sobe, né? Ele vai subindo, porque a atmosfera ele vai subindo, porque ele é o ar quente, sobe, movimento de convecção. E aí quando ele esfria, ele eventualmente volta ao solo em forma do downdraft. Daí vem o ar frio, que vem normalmente junto de precipitação, e vem também às vezes em forma de granizo, tá? Dependendo da potência da sua célula. Enfim, basicamente é isso. Isso é o básico do básico de uma célula convectiva. A gente vai ter o updraft, que ingere inflow, ou seja, vai ser a corrente ascendente de ar, que ingere ar quente e úmido. E a gente vai ter o downdraft, que vai ser a corrente descendente de ar, que vai jogar ar frio
e também úmido para fora da supercélula. A questão é a seguinte: ao jogar esse ar frio fora, em certas situações, essas células elas vão criar o que se um fenômeno, vai criar uma barreira, praticamente. Uma barreira que tem não só diferença de temperatura, como também diferença de ventos. E essa barreira, essa camada, digamos assim, é o que a gente chama de outflow boundary ou frente de rajada. E agora você me pergunta, mas João Pedro, o que a frente de rajada vai ter a ver com os eventos tornado? Eu te explico. Basicamente, o que é frente de rajada? Vamos supor aqui que a gente vai ter um mapa de temperatura, vai ter, vamos dizer, 30 graus aqui, 32 graus aqui, 31 aqui, e aí vai ter uma frente de rajada aqui, digamos que a gente vai ter nossa frente de rajada aqui, e nessa região aqui, os ventos estão indo para a direita, estão indo para o leste. Então os ventos estão indo aqui do oeste para o leste, basicamente, os ventos estariam no mapa assim, se eu não me engano, assim, Enfim, isso não importa, basicamente isso aqui é só uma base mesmo, só um exemplo. Vento daqui, e a gente vai ter essa camada aqui. A gente vai ter o vento indo para leste, e aqui a gente vai ter o nosso sistema convectivo, todo boladão aqui, ó, a nossa nuvem aqui, a nossa cumulus nimbus com nossa bigorna, e ela vai estar jogando a frente de rajada, ou outflow boundary, para oeste. Você percebe qual que é a questão aqui? Por quê? Vem para oeste, a gente vai ter uma divergência de ventos. Vamos ter essa parte aqui onde os ventos estão indo para leste e essa parte aqui onde os ventos estão indo para oeste. Isso aqui cria um cisalhamento de vento, ou seja, cisalhamento de vento, diferença da força e da direção dos ventos ao longo da atmosfera, tá? Ao longo de uma certa camada da atmosfera. Isso aqui, esse fenômeno, essa frente de rajada, ela vai criar uma camada elevada de cisalhamento de vento que é imprevisível, digamos assim. De novo, se a gente voltar aqui para o nosso CMWF aqui, o nosso CMWF bonitão aqui, a gente tirou uma sondazinha lá, não tinha cisalhamento de vento praticamente algum. Ou seja, tecnicamente, utilizando modelos globais, é imprevisível. Modelos de escala convectivos, você já consegue prever, mas aí já é outra história. E voltando aqui, né? Esses elementos de vento local, se uma supercélula conseguisse desenvolver e se acoplar a essa frente rajada, ela, se tiver termodinâmica suficiente, ela é bem plausível que ela desenvolva um tornado, tá? Esse tipo de evento, às vezes, é conhecido como acidente de mesoscala, ou mesoscale accident. Porque basicamente não é algo que é facilmente previsível, porque tem situações que uma célula vai se acoplar a uma frente de rajada, não vai fazer nada. Porém, em grande maioria dos casos, essa frente de rajada ela vai aumentar o potencial severo, porque ela vai criar cisalhamento de vento. E com cisalhamento de vento, voltando aqui para o nosso diagrama do updraft e do downdraft, o nosso updraft, a nossa corrente incidente de ar, ela vai curvar. Quando a nossa corrente de ar ela se curva, primeiro que ela fica mais forte, e segundo, ela vai conseguir continuar ingerindo ar quente e úmido por muito mais tempo. Por quê? O que acontece normalmente numa célula normal de verão? Como o updraft ele é virtualmente reto, eventualmente o ar frio que é jogado para fora pela atmosfera vai ser ingerido pelo updraft, gerando a nuvem a começar a ingerir ar frio e eventualmente a nuvem ela vai morrer. A nuvem ela vai falecer, digamos assim, né? Falando num termo um pouco mais vulgar. E quando a gente cria essa curvatura, a nuvem ela vai continuar ingerindo esse ar quente e livre de chuva, livre de precipitação, por muito mais tempo, deixando o updraft mais robusto e vivo por muito mais tempo. E vai ser exatamente esse o caso desse nosso tornado no Uruguai. Vamos começar aqui no radar. Aqui começando aqui às 10 a 11 horas do TC. Isso aqui é aproximadamente 8 da manhã, tá? A gente consegue ver. Você voltar algumas horas antes, na realidade. Pode voltar até um dia antes. Acho que vai ser melhor pra gente ver isso aqui. A gente tem aqui um sistema convectivo aqui no Uruguai, ele vai continuar a se desenvolver, dá pra ver que ele tá indo pro sul, né?
E aí o que vai acontecer? Esse sistema conectivo aqui mesmo. Você vai perceber, e agora eu vou trocar o tipo da animação de novo, voltar para essa aqui de 30 minutos, porque a gente vai ter o nosso sistema convectivo aqui, e dá pra ver que a gente tem quase que uma frente, quase que um sistema, uma coisa assim, mas dá pra ver pelo formato das nuvens, tem uma coisa mais linear saindo dele. Olha que interessante isso aqui. E a gente continua indo, dá pra ver. Isso aqui já às 2 da manhã, às 10 da manhã. Acho que é 11 da manhã. Dá pra ver que a gente tem uma camadinha, né? Dá pra ver que as nuvens estão circulando ela, essa camada aqui. Isso aqui é a nossa frente de rajada. E essa frente de rajada aqui, ela vai também servir como um suporte convectivo. Tanto é que as nossas células, elas começam a se desenvolver a partir dela. Dá pra ver aqui, ó. Olha como a célula, ela explode em intensidade muito rapidamente. Então, o que aconteceu? Essa supercélula aqui, ela se acoplou a essa frente de rajada e esse geramento de vento na mesma escala foi suficiente para essa supercélula permanecer robusta, perdão, e ter esse geramento de vento suficiente para criar o PUBDF ser robusto, criar uma wall cloud, criar uma base baixa, criar rotação, conseguir esticar a rotação, conseguir transcender essa rotação, a vorticidade em superfície, que está tecnicamente falando, vai ser uma parte um pouco mais técnica, a vorticidade do ambiente, pegar essa vorticidade que está tecnicamente na horizontal, transcender ela, levar ela para vertical, criar uma nuvem funil e criar um tornado. Ou seja, essa camadinha de ar aqui que veio desse outro sistema convectivo aqui, aqui nesse ponto aqui ele já tá quase morrendo, já tá falecendo, tá muito mais fraco. Porém, é muito interessante isso, como essa camada de ar consegue influenciar um sistema inteiro no dia seguinte. E tanto é que a gente ainda tem novas nuvens se desenvolvendo a partir dele, tá? A gente tem dois ecos principais aqui, tá? E preste atenção que esse sistema ainda tá vivo. Essa nuvem ainda tá viva. Ela tá durando por muito mais tempo do que uma nuvem normal de verão duraria. Um sistema convectivo normal de verão. Provavelmente duraria algumas horas. Até o updraft começar a engenharia frio. Então dá pra ver aqui a influência dessa frente de rajada aqui, dessa outflow boundary, nesse sistema, tá? E tanto aqui a gente tem dois ecos principais aqui, né? Tem dois aqui, tem um terceiro aqui. Não ficaria nem um pouco surpreso da gente acabar vendo novos ecos, novos reportes de tornados, tá? Então, se a gente acabar vendo mais alguma imagem pipocando por aí de um tornado ou outro, não fique surpreso. É tudo causado por isso aqui, tá? E é isso. É obviamente que daria para ir muito mais a fundo aqui, porém esse aqui é um vídeo bem basiquinho mesmo, só para explicar um fenômeno que é muito interessante, que é praticamente imprevisível. E é muito triste isso, porque é muito mais previsível isso nos Estados Unidos, inclusive os modelos convectivos os modelos com convecção permitida conseguem simular esse tipo de coisa aqui, tá? Um dia que eu lembro de cabeça aqui é o dia 5 de maio, não, o dia 25 de maio de 2024, que é um ambiente sinoticamente falando muito potente, porém que falhou, que não performou como esperado por conta de uma das camadas que impediu, foi um monte de coisa, basicamente, impediu a desaceleração da atmosfera, segurou o transporte de umidade por um tempo. Vai ser um evento também que eu planejo trazer algum dia uma análise pro canal. Porém, eu provavelmente vou fazer o dia 27 de abril de 2024. É isso, fiquem bem, uma ótima semana para todos vocês. E é isso. Por favor, basicamente, e agora essa parte é muito interessante porque agora você consegue entender o porquê que a gente precisa de modelos convectivos, de convecção permitida no Brasil. Porque esse tipo de coisa aqui é imprevisível, tecnicamente falando. E a gente teve fenômenos de mesma escala antes, tá? Nem todo fenômeno de mesma escala passa por uma frente de rajada aqui. Às vezes pode ser uma montanha. Sim, montanhas influenciam o clima. Existem os tipos de nuvem. Eu não vou chamar agora, não vou lembrar de cabeça o tipo de nuvem, mas basicamente vai ter a montanha, digamos assim, daí a nuvem que tá aqui. Eu não vou dizer, realmente eu não vou lembrar o tipo de precipitação. Eu sei que tem um nome específico. E aí a nuvem, para passar por essa montanha, ela tem que subir. Nesse processo aqui, ela cria
gotas de água maiores, ela não consegue sustentar. Essas gotas caem e criam chuvas locais muito volumosas. Isso também é um processo de média escala. Então, vai muito a fundo. E sem modelos de convecção permitida, é virtualmente impossível prever isso. Forte abraço, vejo você na próxima. Tem vídeo vindo, tá? Tem vídeo vindo. Esse canal não vai ficar, vai ficar quieto por muito tempo assim.